No momento em que eu gravo esse vídeo, acontece uma coisa interessante no Brasil. Nós estamos com uma taxa de juros básica inferior a 5%. Isso é algo que tem impacto não só econômico e financeiro, mas também psicológico, pois isso significa que estamos agora mais próximos do zero do que do 10. Pode parecer uma coisa banal, mas esse efeito dos números redondos, ou dos múltiplos de 5, tem um impacto psicológico importante. E isso mexe profundamente com o mindset do investidor. Essa mudança abala todo um sistema de crenças que o investidor brasileiro típico criou, que é fortemente apoiado na renda fixa e não só isso, numa renda fixa segura, estável, generosa e que permita viver de renda. Mas antes de prosseguirmos, já se inscreva no canal e ative as notificações. Mas e agora? Como é que esse investidor que fez o seu plano de vida baseado numa realidade de renda fixa generosa pode migrar para a renda variável sem causar um grande choque? A primeira coisa que temos que ter em mente é que a renda variável não é uma coisa só. Aqui no Brasil a gente se acostumou a tratar a renda variável como um todo, como se fosse uma modalidade muito agressiva de investimento, sem ver que existe um espectro de agressividade dentro da renda variável. Existe, então, aquilo que a gente pode chamar de renda variável conservadora. E é por aí que o investidor que não está familiarizado com a renda variável deve começar. Antes de falar dos instrumentos de investimento propriamente ditos, eu quero falar mais uma coisa sobre o mindset. Eu percebo que muita gente acredita que vai migrar da renda fixa para a renda variável e a vida vai continuar do mesmo jeito, só que na renda variável. O que eu quero dizer com isso é: todo mundo sabe que a renda variável, como um todo, é mais arriscada, tem mais volatilidade e o investidor vai em algum momento enfrentar algum tipo de perda. Mas tem gente que acha que na renda variável, a despeito do risco maior, vai ter retornos muito maiores até do que na época que a renda fixa estava no auge. Essas pessoas são aquilo que eu chamo de saudosistas da renda fixa, ou viúvas da renda fixa. Aquele pessoal que acha que ganhar 15 ou 20% ao ano é a coisa mais normal do mundo. Para o pessoal que está migrando para renda variável com a ideia de que vai conseguir ter esse tipo de ganho consistentemente no longo prazo, eu só digo uma coisa: preparem-se para uma grande decepção. É melhor se adaptar à nova realidade. Mas enfim, falando dos instrumentos, eu quero dar destaque a 3 instrumentos de renda variável que, na minha visão, são interessantes para fazer uma transição gradual e permitir que o investidor se adapte à dinâmica da renda variável. O primeiro é, previsivelmente, os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são investimentos tipicamente de renda variável, porém, eles têm alguns elementos que os aproximam um pouco da renda fixa. Entre esses elementos eu diria assim que uma volatilidade no geral mais baixa que as ações e o fato de que eles têm um fluxo de caixa recorrente e regular. Fora que, historicamente, o brasileiro tem uma afeição pelo investimento em imóveis e os fundos imobiliários representam uma forma de investir indiretamente em algo que o investidor brasileiro médio está familiarizado e tem segurança. O segundo instrumento são as ações pagadoras de dividendos, que, digamos, estariam no degrau acima dos fundos imobiliários. Elas tendem, da mesma forma, a ter uma volatilidade menor que outras ações, e isso vem à custa de um potencial de crescimento limitado. E também tem um fluxo de caixa regular, só que nem de longe com a mesma previsibilidade dos fundos imobiliários. Mas, novamente, elas seriam o próximo passo nesse processo de aculturação com a renda variável. E o terceiro instrumento seriam os ETFs de índice. Os ETFs não geram fluxo de caixa, uma vez que os dividendos são incorporados e não distribuídos, mas como o ETF representa o mercado como um todo, a volatilidade é menor do que numa ação individual típica, ou como eu ouvi uma vez de um americano que falava assim, que investir em ETF é apostar na civilização. Ou seja, investir num ETF não é investir numa empresa, é investir na economia. A rigor, se um índice amplo vai para o saco, é porque a civilização ruiu. Então, os 3 instrumentos apresentados nesse vídeo e na sequência que foram apresentados são os ideais para que o investidor vá migrando de forma gradual e controlada para uma carteira com maior peso em renda variável. Por hora é isso. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.